Para o pronunciamento em nome do Ministério Público, concedo a palavra a Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral Eleitoral, o Dr. Paulo Gonet. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, insigne presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti. Senhor vice-presidente, excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro André Mendonça. Excelentíssimo senhor corregedor-geral eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Excelentíssimo senhor ministro Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto. Excelentíssima senhora ministra Estela Aranha, membros do Ministério Público Brasileiro, autoridades presentes, senhoras jovempan.com.br. Senhor ministro-presidente Cássio Nunes Marques, a noite é de celebração pela sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O país se aproxima das próximas eleições gerais. E para não fugir ao que se vem se tornando habitual, as disputas repontam porfiadas, com desafios de toda a ordem, nos variados níveis dos cargos postos à disputa. Conforta ao Ministério Público e aos jurisdicionados saber que o elevado padrão de talento jurídico, dedicação e compromisso ético que a presidência da Corte e a condução do processo eleitoral exigem, mais uma vez, está assegurado com a condução por Vossa Excelência dos procedimentos, na linha, aliás, do que o histórico dos presidentes da Corte testemunha, e como exemplificado superiormente pela gestão exitosa, agora encerrada, da eminente ministra Carmen Lúcia. De fato, Vossa Excelência, ministro Nunes Marques, se notabiliza pelo conhecimento vívido das múltiplas camadas que compõem os segmentos sociais no Brasil. Isso rende a Vossa Excelência, mercê da sua inteligência bem afinada com a sua notável empatia humana, uma perspectiva privilegiada de compreensão e enfrentamento dos dramas e contingências que dão o feitio da realidade nesses dias do calendário eleitoral. A Justiça Especializada tem no seu comando alguém que é atento às peculiaridades do momento e que a elas sabe destinar o melhor do que se espera do jurista engajado nas causas da democracia. Podemos ter certeza de que a vontade popular encontrará em Vossa Excelência, por seus predicados pessoais e profissionais, o guardião do modo liso, íntegro e nítido das decisões cruciais para a democracia a serem tomadas em outubro próximo. Não posso, enfim, deixar de ecoar a admiração generalizada pela sua singular aptidão para agregar e conciliar, destreza servida por sua distinguida elegância e discrição de trato, que lhe permitem tecer habilmente consensos e soluções positivas. A sua prontidão e firmeza cobrirão de bom sucesso a gerência necessária dos valores eleitorais essenciais a serem acionados neste ano. A afabilidade é também o apanágio do novo vice-presidente da Corte, o ministro André Mendonça. Sua Excelência agrega ao Tribunal Superior Eleitoral a experiência de jurista culto, de formação abrangente, construída na academia jurídica em anos de serviço público nas mais altas funções do país. Sua Excelência é festejado professor de Direito e foi ministro advogado-geral da União, bem como esteve à frente da pasta da Justiça, para citar apenas
os últimos cargos que antecederam a sua ascensão à magistratura máxima da nação. Esses títulos, somados à autoridade da toga, que honra com brilhantismo no Supremo Tribunal Federal, tornam o ministro André Mendonça o parceiro certo para uma afortunada direção desta Corte Superior. O ano eleitoral traz consigo exigências que reclamam do Tribunal e do Ministério Público o mais aplicado empenho das suas capacidades. Vossa Excelência, Ministro-Presidente Nunes Marques, e Vossa Excelência, senhor Ministro André Mendonça, podem contar com a atuação ingente da Procuradoria-Geral Eleitoral, sempre buscando o ponderado, o correto e o justo. Muito obrigado. Para pronunciamento em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, concedo a palavra ao seu presidente, doutor Beto Simonetti. Boa noite a todos os senhores, a todas as senhoras. Inicio cumprimentando o ministro Nunes Marques, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento também o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo Brasileiro. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Edson Fachin, a pessoa de quem cumprimento todos os membros do Poder Judiciário e os demais membros do Supremo Tribunal Federal, os ministros de hoje e de sempre aqui presentes. Cumprimento o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, a pessoa de quem cumprimento todos os senadores e senadoras brasileiras. Cumprimento o senhor deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, a pessoa de quem cumprimento todos os deputados e deputadas brasileiras. Suas Excelências, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro André Mendonça, ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, corregedor-geral eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, que muito bem me antecedeu nessa tribuna, ministro Vilas Boas Cueva, ministro Floriano Marques Neto, ministra Estela Aranha. Cumprimento ainda o Ministério Público Brasileiro, na pessoa do Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gonet Branco, que também muito bem me antecedeu nessa tribuna. Cumprimento a Advocacia do Brasil, nas pessoas dos diretores do Conselho Federal aqui presentes, secretária-geral Roseline Moraes e também Délio Lins e Silva Júnior, mas cumprimento especialmente a Advocacia Brasileira, a pessoa de um querido amigo, que é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Receba os cumprimentos da Advocacia Brasileira. Bom, estamos acompanhando a posse no Tribunal Superior Eleitoral, falando nesse momento o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e estamos na expectativa do pronunciamento do ministro Cássio Nunes Marques, que assume nesse momento, nessa cerimônia de posse, o comando do TSE justamente nesse ano eleitoral. Direto, então, conversar com os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Estamos aqui, então, na expectativa da fala do ministro. Agora, muito se especula, né? Porque tanto o novo presidente do TSE quanto o vice, o ministro André Mendonça, os dois foram indicados ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É um pouco demais fazer qualquer relação, qualquer ligação com o processo eleitoral e pelas ligações deles? Dora, boa noite. Boa noite, Tiago. Já dou boa noite ao Vilela, Denise e a todos que nos acompanham. Olha só, eu acho que eu preferia
não fazer nenhum tipo de ilação desse tipo, com a indicação, o fato de terem sido indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a atuação dessa dupla à frente do TSE. E por que eu digo isso? É porque até as atitudes dos dois separadamente, de um e de outro, no Supremo Tribunal Federal, tem surpreendido, tem, digamos assim, não tem seguido aquela cartilha que se esperaria, ou pelo menos tradicional, do bolsonarismo, em alguns aspectos até contrariado. Então, eu acho que é cedo para a gente fazer esse tipo de ilação. E mais, né? Temos uma eleição nesse ano de 2023 muito diferente daquela eleição de 2022. E por que eu cito 2022? Porque a comparação que está sendo feita do ministro Nunes Marques é com o ministro Alexandre de Moraes e não com a antecessora do Nunes Marques, a ministra Carmen Lúcia. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes foi quem presidiu o TSE num ano de eleição presidencial. É exatamente essa conexão que se faz. Pelo discurso do ministro Nunes Marques, a gente vai ter uma sinalização de como eles pretendem se conduzir, embora os desafios sejam muito grandes, e cito 3. Inteligência artificial, uso de inteligência artificial das eleições, infiltração do crime organizado nas instituições de Estado, na política, essa gente querendo se eleger. E agora, por causa de uma determinação do ministro Flávio Dino, o uso de emendas eleitorais nas eleições. Então, são desafios que não são diferentes daquele desafio lá de 2022, que nós tínhamos um presidente, um poder constituído afrontando o sistema eleitoral, e agora sabemos, nas entranhas do governo, já se preparando para contestar o resultado das eleições, o que podemos também chamar de um golpe de Estado. Alguns não gostam dessa denominação, mas era o que estava sendo preparado e por isso foram condenados. Então, o fato de ser uma eleição diferente não faz dela uma eleição fácil. É uma eleição muito difícil, com muitas novidades e muitos desafios. Pois é, a cerimônia começou com meia hora de atraso, estava marcada para 7 horas da noite, começou quase pouquinho depois das 7h30, e a ministra Carmen Lúcia, que já passou o bastão para o ministro Cássio Nunes Marques, ela fez as apresentações. Eu vou chamar o Cristiano Vilela. Vilela, no discurso, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Antônio Carlos Ferreira, ressaltou a necessidade do cumprimento e também de todo o respeito em relação às urnas eletrônicas no país. Ele foi até agora que fez o discurso mais longo. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite, Tiago, Dora, Denise e todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, estamos aí acompanhando essa solenidade de posse do novo presidente do TSE, e o que se percebe, seja da fala do corregedor, seja daquilo que a gente já vem visualizando pela conduta do ministro Nunes Marques enquanto ministro do TSE ao longo desse período em que esteve como vice-presidente de Carmen Lúcia, é um presidente de tom discreto. E não se imagina que as eleições de 2022 corram como a de 2026, no que se relaciona ao relacionamento dos atores políticos com a justiça eleitoral. Naquele momento, era importante lembrar que existia uma relação bastante conflituosa entre o presidente Jair Bolsonaro e, especialmente, o ministro Alexandre de Moraes, mas as figuras, de uma forma geral, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, coisa que não se vê nesse momento. O comportamento de Nunes Marques é um comportamento muito mais afeto ao diálogo, o comportamento dos candidatos de uma forma geral, o quadro político hoje é um quadro bastante diferente de 2022. Eu não vejo o Flávio Bolsonaro fazendo os mesmos arroubos que Jair Bolsonaro fez naquele momento. O próprio presidente Lula, enquanto chefe do executivo, tem ali um posicionamento muito mais afável também em relação ao tribunal. Então, o que me parece é que a fala de Nunes Marques hoje realmente dará o tom de como será essa condução,
que é uma condução muito mais tranquila, uma condução onde o presidente deverá aparecer menos e o tribunal deverá ter uma posição muito mais jurídica do que participando na linha de frente do debate eleitoral que já vai se aquecendo agora no ano de 2026.